Já apresentamos bastante em outros vídeos sobre a Era das Arcas, que é um dos núcleos narrativos de 3DT Victory. Agora vamos falar do núcleo da Guerra da Galáxia. Sejam todos bem-vindos, soldados e contracapas desse canal lindo maravilhoso, que hoje tem o propósito de falar sobre Anomalia, mais uma light novel que conta um pouco do cenário de 3DT Victory. Essa aqui foi escrita pelo Maron Teske e pelo Marcelo Cassaio, que como é o criador da porra toda, tá sempre de olho junto pra garantir que a galera vai manter o tom e manter o cenário em ordem. Ao contrário de Era das Arcas, esse aqui é uma light novel de ficção científica. Ficção científica. 3DT tem um pouquinho de tudo, gente. 3DT tem um pouquinho de cada coisa. É aquela bagunça magnífica e deliciosa que todos nós já amamos há muito tempo. Bagulho é bem louco, começa explodindo base militar no meio do deserto do que antes era os Estados Unidos. Começa a explodir tudo, começa a morrer soldado, começa a morrer gente, começa a dar explosão, só não morre os políticos. Tinha que ter um desastre de verdade no meio dessa coisa toda, né? Mas morre muita gente, explosão pra todo lado, e daí a gente é jogado base militar pro quartel militar mais perto. E daí a gente é apresentado pro protagonista, que Zell é um jovenzinho franzino, é um recruta que tá lá há algum tempo, mas ele não consegue virar um soldado de verdade, ele não é efetivado ou promovido, sei lá, qual que é o termo técnico para soldados. Eu nunca fui do exército, mas ele continua sendo um recruta lá e ele é sempre deixado de lado das missões porque ele é muito fraquinho, tem um estômago tão fraco que não consegue nem beber água sem passar mal. Isso não foi uma piada, isso é verdade, tá aqui dentro. É daí quando explode aquela base militar, aquele laboratório que fica ali perto, todo mundo é reunido pra, né, vamos ter que ir pra lá, porque afinal de contas deu ruim. E daí o único que não vai é o Kizel, e o chefe dele não quer argumento, cara. Você não vai. O chefe dele é um anão cabeça dura, o que deveria ser um pleonasmo, na verdade. Mas ele fala, você não vai, pega esse bilhete aqui e vai entregar pra aquela mulher que tá lá na área dos machucados, lá dos fudidos ralados. Aí ele chega lá e nós somos apresentados a Ava. A Ava, sim, é uma heroína de guerra, uma guerreira lendária que fez milhares de missões e conseguiu milhares de vitórias e tudo mais, e ela decide que daí o Kizel vai acompanhar ela na missão que ela recebeu, que não é a mesma que o resto do pessoal tá indo ver o negócio que explodiu. Esse é o começo da história. O que nós temos aqui no núcleo da Guerra da Galáxia é o contato da Terra com espécies alienígenas. Então, por enquanto, em 3DT, nós conhecemos a humanidade teve o contato com duas espécies alienígenas. Os metalianos são seres feitos de metal, veja só. Plot twist. Eles são o metal com vida. Então a carne deles é feita de metal, as veias deles são feitas de metal, os órgãos, os olhos, a pele, o sangue, é tudo metal. Mas eles são seres vivos mesmo assim. Só que como eles são feitos de metal, eles têm umas paradinhas, né? Como, por exemplo, eles não precisam de atmosfera para viver, então eles não produzem sons que a gente reconhece, porque como é que você vai produzir som se você mora num lugar sem atmosfera, onde não tem ar para você transformar? Então, tem umas paradas diferentes. Eles são seres vivos, metálicos, então as formas deles são todas arredondadas. É um negócio meio harmonioso, ao contrário dos Tractorianos. Tem um meme, que é uma gelatinazinha dentro de uma caixa de metal. Aí ela abre a caixa de metal e ela tenta sair pra fora, daí ela toma uma porrada e ela volta pra caixa de metal e daí de repente uma caixa de metal mais grossa em volta dela. Isso são os Tractorianos. Eles são massas fraquíssimas, mas muito inteligentes que pra compensar, é literalmente pra compensar, é compensação mesmo. Pra compensar o fato de que eles não têm corpos fortes, eles são basicamente um cérebro que anda, eles fizeram robôs gigantes onde eles se enfiam lá dentro e eles estão sempre super compensando. Então todas as máquinas deles são robôs gigantes, mega agressivos e cheios de placas de metal e coisas e pontiagudas e pontudas e tudo mais. É basicamente assim, tipo, pra cada Tractoriano tem um Gundam pra eles pilotarem, entendeu? E daí, se você for botar as naves, elas são coisas ainda maiores e coisas bizarras de gigantes. A humanidade conheceu essas duas espécies quando se deparou com elas nas suas viagens e percebeu que na verdade elas estão em guerra. E daí a gente se enfiou no que é chamado depois de Guerra da Galáxia, onde muita gente morreu, porque guerras não são locais bonitos, e a gente conseguiu pelo menos se retirar desse conflito sem que eles invadissem o nosso planeta e destruíssem a gente. Então a gente conseguiu fugir. E agora em Anomalia, além daquele ser bizarro que destruiu completamente, devastou aquele centro de pesquisas / base militar, que aparece no começo do livro, também tem uma hipernave gigante tractoriana, que é quase metade da nossa lua, coisa pequena,
ameaçando destruir a Terra se a gente não entregar um negócio chamado a Anomalia. Essa história se passa em um período de pouco mais de 12 horas e você vai acompanhando a timeline dos acontecimentos em várias frentes de pessoas envolvidas naquilo. E quando eu falo pessoas envolvidas, são bastante pessoas envolvidas. Nós temos o exército, nós temos um grupo Super Sentai, nós temos o Kizel com a Ava, nós temos os Tractorianos, nós temos os Metalianos, nós temos uma super corporação fazedora de robôs perigosíssimos e o Major Ninja. Personagem clássico do Marcelo Cassaro, o Major Ninja que vem acompanhando o Lorde 3DT. Ele é um dos fodões que está cuidando de uma das forças de proteção intergalácticas da Terra. É uma boa ideia deixar com ele? No caso do Cassaro estar assistindo esse vídeo, sim, com certeza. Isso é bom pro estado mental das pessoas que tem que aturar as ideias do Major Ninja. Aí eu já não posso atestar. Deixa eu colocar pra vocês uma lista das pessoas envolvidas nessa treta, pra vocês terem uma ideia da quantidade de gente, de narrativas que acabam se misturando até que a parada se resolva. Nós temos o Kizel, que é o protagonista mirradinho e franzino, junto com a Ava. Temos essa galera aqui. Nós temos o Major Ninja, que tá lá de cima. Literalmente ele tá numa nave espacial em cima da Terra. Ele tá de lá. Junto com o Mortalha, que é um brother dele. Um brother não, né? É um subordinado. Obrigado. Fugiu a palavra aqui. Ninguém falou pra mim, mas eu falei obrigado mesmo assim. Foi pras vozes da minha cabeça. O Mortalha, que é um cara imortal. Imortalha? Aposto que alguém já fez uma piada sobre isso. Nós temos daí a Xenocorp, que é uma mega corporação que produz robôs, inclusive na produção de robôs militares. Então dentro da Xenocorp nós temos uma doutora maluca com seu estagiário e a sua assistente pessoal despreparada para a missão que é dada para ela. Nós temos também a Organização de Defensores da Terra, ou seja, os Power Rangers, os Defensores da Terra. E basicamente é o grupo Super Sentai perfeito, porque tem direito a todos os tropes de grupo Super Sentai, inclusive motos super rápidas no formatinho da temática de cada um deles. E temos também um Metaliano extremamente forte. Metalianos são fortes por natureza porque eles são seres feitos de metal que conseguem carregar esse peso todo por aí, mas esse cara, esse brother, ele é um pouquinho forte demais pros padrões. Eu vou deixar um aviso aqui pra vocês porque eu fiquei frustrado quando eu entrei pra ver o Spider-Verse 2 e eu não fazia ideia de que ele ia ter uma continuação direta e que ia acabar no meio da história. Anomalia, assim como a Era das Arcas, o volume 1 vai ser completo junto com o volume 2, então o volume 2 vai completar a história que começa a ser contada aqui. Existe já um plot que é resolvido aqui, mas a história completa sobre o Kizel vai continuar no volume 2. Falando em relação com a Era das Arcas, eu queria deixar uma teoria aqui pra quem leu. Eu quero jogar um negocinho aqui. Em certo momento, nessa história, aparece uma espada. Uma espada específica. Uma espada bem foda. E o que eu achei curioso é que, mais uma vez, além de Era das Arcas, as coisas parecem se resolver. Não resolve tudo, mas algumas coisas se resolvem por causa das habilidades e poderes dessa espada. Eu vou deixar por assim, tá? Mas eu quero botar pra vocês um paralelo que em Era das Arcas a gente tinha uma espada que a temática era de fantasia. E aqui a gente parece ter uma espada que a temática é de ficção científica. Tô falando que eles estão criando uma categoria de espadas muito foda? Talvez eu esteja dizendo isso. Isso é fato? Isso é verdade? Daí eu não posso falar. Mas que eu achei curioso, vou botar assim, que eu achei curioso que aqui também há uma espada muito foda aparecendo com bastante ênfase na história. É bem curioso. Caso você não tenha nenhum desses livros, você não tenha o Era das Arcas, e caso você não tenha comprado o Anomalia, já vou dar o bizu pra vocês. Ao invés de comprarem em livraria na Amazon, nem sei se tem na Amazon, mas na Amazon ou no site da Jambô, compra no financiamento coletivo do 3DT. Vai lá no financiamento coletivo do 3DT, baixa nos níveis de apoio e tem os add-on, são as coisas a mais que eles colocaram lá, que você pode comprar além do projeto do RPG. E nesses add-on tem o Era das Arcas 1 e 2 e tem o nível de add-on, o nível de apoio do Anomalia, volume 1, volume 2. Vale a pena porque o preço promocional tá bem maneiro
e é frete grátis. Se você fosse comprar um deles mais o frete, era capaz de dar mais do que já tá no financiamento coletivo. Então pega esse bizu, pega essa dica, confia em mim, que é bem maneiro para você já ter os livros das light novels do 3DT se você ainda não começou a ler. E se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar uma playlist aqui pro 3DT Victory pra você dar uma clicada e conferida. E o vídeo de baixo foi recomendado pelo YouTube pra você. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!